Fala galera do Direito Civil, a gente tá aqui de novo para ver mais uma aula de Direito das Obrigações. Já tava quase esquecendo agora a matéria da aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre as obrigações compostas. Tivemos uma oportunidade já onde vimos as obrigações compostas objetivas. Hoje, o nosso objetivo de aula é falar sobre as obrigações compostas subjetivas. Só pra gente fazer aqui um rápido remember do que a gente está falando, que são as tais obrigações compostas. A gente está classificando as obrigações quanto à quantidade dos elementos obrigacionais que nós temos. Sabemos que a obrigação mínima, que é aquela onde nós temos o mínimo possível para essa obrigação existir. Ou seja, nós temos um credor, um devedor e um objeto, somente uma prestação. Essas obrigações, elas são bem simples de a gente visualizar, bem simples de perceber e bem simples de resolver. Porém, o que mais nos causa talvez uma certa estranheza ou uma certa complexidade no nosso estudo é em relação às obrigações compostas. As obrigações compostas, elas podem ser as objetivas quando nós temos mais de uma prestação, quando nós temos mais de um objeto numa mesma obrigação. Falamos sobre essas obrigações compostas objetivas cumulativas e as obrigações compostas objetivas alternativas. As obrigações compostas objetivas cumulativas são aquelas que o devedor tem que cumprir todas as obrigações previstas no contrato para que este seja completamente adimplido em face ao seu credor. Então a gente vai sempre usar as cumulativas, aquela palavrinha mágica e tem que cumprir e uma, e outra, e mais outra. Por outro lado, as obrigações compostas objetivas alternativas são aquelas onde o devedor tem o poder de escolha, em regra geral, de escolha no cumprimento de uma das obrigações para ter o seu adimplemento completo. Então, o devedor vai prestar ou uma ou outra obrigação para que haja o completo adimplemento desse contrato. Fazendo essa primeira análise das obrigações compostas objetivas, hoje o nosso objetivo não são as obrigações compostas objetivas, mas assim as obrigações compostas subjetivas. Sempre que a gente fala de obrigação composta subjetiva, é que estamos frente a alguma obrigação que tem uma multiplicidade em um dos polos, ou seja, eu tenho vários credores, ou eu posso ter vários devedores, ou eu posso ainda ter vários devedores e credores em relação a uma mesma obrigação. Então, sempre que vocês ouvirem obrigação composta subjetiva, estamos frente ao estudo de obrigações solidárias, onde vai existir a solidariedade de pagamento ou a solidariedade de cumprimento destas obrigações. Essas obrigações solidárias, elas possuem algumas regras gerais antes de a gente aplicar, antes de a gente visualizar aqui a sua primeira classificação. Abre o Código Civil, né? Eu não vou nem dizer nada se você não tá com o nosso código aberto, aí me dá 3 tipos de arrepio aqui na frente. Abre o Código Civil, artigo 254. O Código Civil, ele é tão gente boa, tão bonzinho com você, que ele traz o conceito de obrigação solidária na própria lei. Artigo 264. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorrem mais que um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês, antes da lei a gente leu 264. A gente tem uma multiplicidade de credor, uma multiplicidade de devedor, ou ambos, onde estão obrigados à dívida toda, a obrigação comum todo. Até o artigo 266, nós temos essas regras gerais, que valem tanto quanto para um tipo de obrigação solidária, quanto para outro. Rapidamente, passando por essas 3 regrinhas, passamos pelo conceito no artigo 264 e agora o 265 traz para a gente um aspecto da obrigação solidária extremamente importante. Ele fala que a obrigação solidária ela não se presume. Se não tiver escrito taxativamente, se não tiver específico que aquela é uma obrigação solidária, nunca poderemos considerar uma obrigação como tal.
Então temos que a obrigação solidária, ela sempre nascerá da vontade das partes, chamada de obrigação solidária convencional, ou nascerá ainda da lei, que chamaremos de obrigação solidária legal. A gente não pode presumir, não existe presunção de obrigação solidária. A obrigação solidária, ela tem que ser regra, convencional, ou seja, as partes assim estipularam, ou ela tem que ser por força de lei, que a gente chama de obrigação solidária legal. É isso que o artigo 265 traz pra gente. E o artigo 266, por mais que ele seja curtinho, ele traz um recheio muito recheado de informação pra gente. Ele fala que a obrigação solidária pode ser pura ou simples, condicional, a termo ou com encargo. São as três que ele fala. Vem comigo. A obrigação pura e simples é aquela obrigação que não depende de nenhum evento para ela poder começar a surtir os seus efeitos. Ela simplesmente, com a assinatura de um contrato ou com as partes chegando a um acordo, os seus efeitos já começam a surtir. Já a obrigação condicionada. A obrigação condicionada, ela tem um fatorzinho a mais. Ela está subordinada a um evento futuro e incerto. Tem que acontecer esse evento futuro e incerto para que essa obrigação solidária possa começar a surtir os seus efeitos. Vocês lembram da condição? A condição, ela coloca um termo um espaço temporal, que é um evento que a gente sabe que é futuro, mas ele também é de forma incerta acontecer para que essa obrigação comece a produzir os seus efeitos aqui no nosso mundo real, digamos assim. Quando que isso pode acontecer? Quando uma obrigação, eu colocar que a condição de subordinação dessa condição é que todos vocês passem no próximo concurso. É um evento futuro que vai acontecer em algum momento, ele é incerto. Por quê? Porque eu não sei se todos vocês vão passar no concurso respectivo. Na verdade, eu já diria que isso é um termo, que é um evento futuro e certo, porque eu tenho certeza que todos vocês vão passar. Mas é uma condição, é um evento futuro e incerto. A obrigação solidária, ela ainda pode ser a termo. Termo, diferente da condição, é um evento futuro e certo. Eu tenho certeza que esse evento vai acontecer. Quando eu tenho uma data específica, dia 20 de agosto, começa a surtir os efeitos dessa obrigação, eu sei que esse dia vai chegar. É um evento futuro e certo. Muitos alunos perguntam pra gente como que a gente consegue fazer essa diferenciação, consegue lembrar evento futuro e certo como termo e evento futuro e incerto, que é a condição. Gente, se perguntem o seguinte: qual é a única certeza que temos na vida? É a morte. Morte é evento futuro e certo. Mesmo que a gente não saiba quando que isso vai acontecer, a morte é um termo e não é uma condição. Então, se a única certeza que é o evento futuro e certo, já a condição a gente não tem certeza que isso vai acontecer. É assim que eu faço a diferenciação, daí você nunca mais esquece. Ainda existe a possibilidade das obrigações solidárias virem com encargo. O que é o encargo? Encargo é um ônus. Um ônus é um dever, pesa na obrigação, é um dever a mais em relação a uma das partes. Então, vejam, a obrigação solidária, ela pode sim ter esse encargo. Ele pode ser subordinado a que esse encargo aconteça, para daí essa obrigação solidária consiga acontecer, consiga ter as suas consequências no caso concreto. Passando essa primeira análise das obrigações solidárias, essas três regrinhas gerais que o Código Civil traz pra gente, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação de que tipo de obrigação a gente está falando. Essa obrigação que a gente está estudando aqui, que tem um livro todo especial dentro do Código Civil, né, que ele coloca ali, parte especial, livro 1, do direito das obrigações, essas obrigações são as obrigações de natureza contratual.
Essa solidariedade que a gente está estudando aqui são as obrigações que nascem de acordo de vontades. São as obrigações que a gente encontra corriqueiramente nos contratos. Essas obrigações solidárias, elas são completamente diferentes, porque tem legislação completamente diferentes em relação às chamadas obrigações extracontratuais, que são as aquilianas. As obrigações extracontratuais, elas não nascem de um acordo de vontade. Essas obrigações, elas nascem por dever de indenizar. O exemplo mais fácil que me vê que são essas obrigações extrajudiciais extracontratuais, desculpe, as obrigações extracontratuais, bater o carro, por exemplo. Vem um terceiro, você sai de manhã para ir trabalhar, acaba, ele não vê o sinal fechar e acaba batendo na traseira do teu carro. Vocês têm um contrato, um acordo de vontade, dizendo, se um dia, por acaso, você amassar meu carro, você paga? Não. Essa não é uma obrigação que nasce do choque de vontades. Não nasce de uma obrigação, mas nasce de um dever de indenizar, que são as extras contratuais, também chamadas de aquiliana. Essas obrigações, são estudadas dentro do direito civil na parte de responsabilidade civil. Hoje aqui, pra gente, não é o tipo de responsabilidade, de obrigação que nos importa. O que nos importa hoje são as obrigações que nascem do acordo de vontade. Outra coisa também, antes de a gente entrar na classificação das obrigações solidárias, acho importante colocar para vocês. Existe aí uma predisposição dos estudantes de direito em dizer que fiador tem obrigação solidária, é devedor solidário juntamente com o devedor principal em toda e qualquer ação. E isso não é verdade. Em todo e qualquer contrato. Veja, eu como devedor, algumas vezes faço algum tipo de contrato em que o credor, para não sair no prejuízo, diz, olha, não é que eu não confio em você, mas eu queria que essa dívida tivesse alguma garantia de que ela efetivamente seja cumprida. Então eu devedora, chamo meu pai. Paizão, vem cá, me ajude, seja meu fiador, para eu conseguir fechar esse contrato, para eu conseguir ter essa coisa, esse bem ou essa prestação de serviço. O meu pai entra ao meu lado como fiador nessa relação obrigacional. Veja, em regra geral, por incrível que pareça, o fiador não é devedor solidário. A gente confunde, sabe por quê? Porque todo mundo está tão acostumado, eu acho, a mexer com um contrato, com obrigação, que desde já coloca o fiador como devedor solidário. Porém, a regra geral, que a gente acabou de ver até mesmo no artigo 265, é que a solidariedade não se presume, ela tem que estar prevista contratualmente. Então, a primeira coisa, o primeiro motivo de por que o fiador não é devedor solidário em um primeiro momento é que se não estiver estipulado em contrato que o meu fiador é devedor solidário, isso não pode ocorrer. Por quê? Porque a solidariedade só decorre da vontade e da lei, como a gente viu no artigo 265, certo? Segunda coisa que demonstra que fundamenta o motivo do fiador não ser em um primeiro plano, em um primeiro momento, devedor solidário. No artigo 827 do Código Civil, ele fala o seguinte: existe uma ordem de preferência para a gente conseguir fazer a execução, cobrança dessa obrigação que não foi cumprida pelo devedor principal, por isso que a gente está falando do fiador. Eu, como devedora principal, os meus bens vão antes para a execução do que os bens do meu fiador. Então, veja, se eu tenho essa preferência nos bens de quem vão recair uma cobrança, nos bens de quem uma execução vai recair, não posso dizer que o devedor e o fiador estão lado a lado respondendo solidariamente pela mesma dívida.
Então, gente, vejam, o fiador, ele pode ser devedor solidário? Pode, desde que previsto no contrato. Se não tiver expressamente uma cláusula dizendo que o fiador é devedor solidário, ele não é devedor solidário. Ele vira devedor subsidiário. Se eu não tiver dinheiro para pagar, e se eu não tiver bens suficientes, ou não tiver nenhum bem para pagar aquela dívida, daí sim o fiador entra em cena de forma subsidiária. Tentei os bens da devedora principal, não consegui, afasta ela e daí sim pega, usa-se os bens do fiador para conseguir o pagamento daquela dívida. Regra geral, fiador não é devedor solidário, a não ser que esteja previsto no contrato. Tá? Segunda coisa, os fiadores entre si. Se eu tiver uma obrigação no devedor e o devedor tiver mais que um fiador, daí sim, os fiadores, garantidores de uma mesma dívida, eles são solidários, mas eles são solidários entre si, fiador e fiador, não fiador e devedor, como já explicado agora há pouco. Então, se tivermos dois devedores, se tivermos um devedor com dois fiadores, esses dois fiadores responderão solidariamente em relação à dívida do devedor principal. Certo? A outra questão interessante que vocês podem achar certa dificuldade é em relação à conta conjunta do banco. Se tem uma conta conjunta com o teu marido, com o teu namorado, com a tua mãe, com o teu pai, com quem você achar que deve, desde que seja rico, por favor, né? Brincadeira, gente. Bom, brincadeira à parte, as contas conjuntas são aquelas que cada correntista pode mexer na conta de forma isolada. Eu não preciso do aval do outro. Eu não preciso da assinatura do cheque dos dois correntistas. Cada um tem uma independência para conseguir movimentar aquela conta do jeito que ele quiser. Vejam só, esse tipo de conta hoje ela é chamada de conta corrente solidária. Só que, para prestar atenção, a solidariedade, acabamos de ver que na regra geral do 265 do Código Civil, a solidariedade ela não se presume. Se a solidariedade não se presume, quando eu tiver frente a uma conta corrente solidária, essa onde os correntistas têm liberdade para fazer negócios sem a necessidade do aval do outro, em relação ao banco, em relação ao contrato do banco, existe essa solidariedade. Aquele marido e mulher são solidariamente devedores responsáveis por tudo o que acontece naquela conta corrente quando estivermos frente do credor banco, instituição financeira. Porém, em relação a terceiros, em relação a qualquer dívida adquirida, por exemplo, em relação a um dos correntistas, aquela outra pessoa não é a devedora solidária, uma vez que a solidariedade não pode ser presumida, ela tem que partir de um contrato, da solidariedade convencional, ou a partir da lei, na solidariedade legal. Então, a solidariedade dentro da conta corrente, ela só ocorre frente ao banco. Ela só é válida, ela só é legítima de ser arguida em relação ao contrato do banco, porque ali foi previsto que eles são devedores solidários. Em relação a terceiro, em relações jurídicas feitas entre um correntista e terceiros, essa solidariedade não ocorre. Entenderam? Perfeito, meu povo, para frente. Então, vamos entrar agora nas obrigações solidárias propriamente ditas. Primeira classificação das obrigações solidárias. A obrigação solidária ela pode ser ativa, passiva ou mistas. As obrigações solidárias ativas é quando eu tenho mais de um credor. O polo ativo da relação obrigacional tem mais do que uma pessoa. Tenho 2 credores, 3 credores, 4 credores e assim por diante. A obrigação solidária passiva, ela tem múltiplos devedores. Por quê? Porque a parte obrigacional passiva ela é composta por devedores. Se for solidária, é porque estão nos dizendo que existem vários devedores naquela mesma obrigação. E por último, as obrigações solidárias mistas são aquelas em que eu tenho multiplicidade no polo passivo e no polo ativo. Ou seja, eu tenho multiplicidade de devedores, assim como tenho multiplicidade de credores. Essa primeira classificação é tranquila, acho que não tem muito problema, não é muito complexa. Vamos começar falando sobre a solidariedade ativa. A solidariedade ativa é aquela onde uma obrigação possui vários
credores. Ela está prevista no Código Civil a partir do 267 até o artigo 274. O que acontece numa relação jurídica, numa obrigação, onde eu possuo vários credores? Cada credor tem o direito de cobrar para si, do devedor, a conta toda. Ele pode pedir o adimplemento total da obrigação para o devedor. Somente um credor. E o devedor pode pagar diretamente para aquele credor que o cobrou. O devedor, antes mesmo de a gente falar sobre ação judicial, antes de ter uma demanda judicial, o devedor pode sim pagar para qualquer cocredor. Os cocredores são aqueles que são credores em relação a uma mesma obrigação, onde tem um polo ativo em sua multiplicidade. Qualquer cocredor tem direito de recebimento da dívida, da obrigação como um todo. Isso antes da relação jurídica, isso antes da obrigação ter demanda judicial. Agora imagina o seguinte: o devedor atrasou a sua prestação, não cumpriu a sua obrigação e um dos credores somente entrou contra o devedor. Nesse caso, se somente um dos credores participou como autor, uma cobrança, uma execução, em relação àquele devedor, o devedor só vai poder pagar para o credor autor, o credor aquele autor da ação de cobrança, de execução monitória, seja ela qual for, em relação à possibilidade de ver seu crédito satisfeito, certo? Já falamos, mas vamos repetir, a solidariedade ativa tem que ser convencional, aquela estipulada entre as partes, ou legal. Trouxe para vocês como exemplo de uma obrigação solidária legal o artigo 2º da lei do inquilinato. Cadê? Achei. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Veja que esse artigo ele é bem interessante, primeiro, porque ele traz uma solidariedade ativa, passiva, ou seja, é uma solidariedade mista. E ainda ele fala assim, eles vão ser locadores ou locatários solidários, desde que no contrato não tenha sido acordado coisa diferente. Ou seja, se ficar acordado diferentemente, somente um locador ou somente um locatário vai ser o responsável para responder em relação àquele contrato de locação como um todo. Você vê como o artigo 265 do Código Civil, que diz que a solidariedade não se presume, é de extrema importância. Voltando aqui, em relação à nossa solidariedade ativa, vamos ver os principais dispositivos legais que falam sobre a solidariedade ativa. Disse para vocês agora que a partir do artigo 267 até o 274, a gente tem regras em relação a esse tipo de solidariedade. A gente não vai falar cada uma delas, não temos tempo, mas vamos conseguir aqui pelo menos debater alguns assuntos principais. O artigo 270 fala sobre o falecimento de um dos credores. Veja, estamos frentes a uma obrigação solidária ativa, ou seja, são vários credores. Eu tenho 3 credores e somente um devedor. Imagine um exemplo assim, eu tenho credor 1, credor 2, credor 3 e somente um devedor. Imagine se o credor 1 morre. O credor 1 morre e seus herdeiros têm direito a receber aquele crédito, certo? Eles vão assumir a relação, o lugar da relação daquele credor para conseguir receber a sua parte do crédito. Vamos imaginar que a parte do credor 1 seja 12 mil reais. Só para ficar fácil a minha conta aqui. Cada credor aqui, o credor 1, 2 e 3, cada um tem o direito de receber 12 mil. Esse credor que faleceu, ele vai ser substituído por 3 herdeiros, por 3 filhos. Ele tem 3 filhos, esses 3 filhos vêm parar na relação obrigacional. Vejam, quando da morte do credor, esse credor principal que acabou por falecer, em relação aos 3 herdeiros, essa solidariedade cessa. Os 3 herdeiros não entram como 3 novas pessoas nessa relação obrigacional e cada um deles tem o direito solidariamente de receber o mesmo que o credor tinha. Porque senão, vejam, como eu tinha 3 credores, 3 herdeiros, e o
o credor que faleceu tinha o direito de receber 12, cada herdeiro teria o direito de receber 12. E isso não acontece, até mesmo pelas regras do direito sucessório. Então, os herdeiros aqui, a solidariedade entre os herdeiros, quando eles assumem o papel de um credor numa relação obrigacional, a solidariedade cessa e cada um recebe somente o que lhe é de direito em relação ao seu quinhão. No nosso exemplo dado aqui, credor 1 tinha o direito de receber 12 mil reais, foi isso que eu coloquei para vocês. Se entraram três herdeiros no lugar do credor, cada herdeiro tem 12 divididos por 3, 4. Cada herdeiro tem o direito de receber 4 mil reais e não 12, como se estivesse assumindo por inteiro a posição daquele credor que faleceu. O artigo 271 também fala sobre a solidariedade ativa, dizendo que se a obrigação é convertida em perdas e danos, subsiste a solidariedade. Imagine que a obrigação principal não pode ser cumprida pelo devedor por qualquer motivo, e essa obrigação, ela se converte em perdas e danos. Sabemos que quando o devedor age sem culpa, normalmente afasta-se a obrigação como um todo, resolvendo-se essa obrigação. Mas se houver o perecimento da obrigação e ela não puder mais ser prestada, o devedor deve sim o valor da prestação obrigacional combinada entre credor e devedor, mais perdas e danos. Se isso acontecer, a solidariedade aqui vai persistir, certo? Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Esse artigo é bem bacana. Para começar, a gente começar a entender o que são exceções pessoais. O nome já diz. São características pessoais que não podem, que não têm ligação com a outra pessoa. Estamos falando aqui de solidariedade ativa. Vamos usar o mesmo exemplo. Eu tenho 3 credores, credor 1, credor 2, credor 3. Isso aqui é um trava-língua. Credor 1, credor 2 e credor 3. Eu tenho 3 credores. Um desses credores que assinou um contrato e contraiu para si uma obrigação, na época que isso assinou, ele era relativamente incapaz. Ele deveria ter sido assistido durante seu ato, ou seja, seu representante legal deveria ter assinado junto, mas não o fez. Se isso acontece, essa exceção pessoal de um dos credores não pode ser matéria de defesa do devedor contra os outros credores. Não é porque um era incapaz que os outros 2 também vão ser excluídos de uma demanda judicial por incapacidade. Por quê? Porque essas exceções pessoais, elas não se comunicam entre os credores, já que falamos sobre solidariedade ativa. Essas exceções pessoais, elas só valem para aquele credor, só valem para aquela pessoa. E suas consequências não se comunicam em relação aos outros credores, certo? Então imagine uma demanda de uma cobrança feita pelos credores em relação ao seu devedor. Um dos credores era relativamente incapaz. Em relação a esse credor, o devedor tem todo o direito de se defender, dizendo, para o credor 1 eu não devo nada porque existe aí uma nulidade de contrato, uma nulidade relativa de contrato, uma vez que, quando da assinatura dessa obrigação, credor 1 tinha 17 anos. Ele deveria ter sido assistido para a celebração dessa obrigação, mas não foi. Tudo bem. Ele consegue excluir, de repente, e entrar com uma nulidade de negócio jurídico, de obrigação, em relação ao credor 1? Com certeza sim. Mas vejam, essa exceção pessoal que foi oposta do devedor para aquele credor pela incapacidade não tem como se comunicar em relação aos outros 2 credores, o credor 2 e 3, aqui no nosso exemplo, que eram plenamente capazes quando da assinatura do contrato. Certo? Esse artigo é bem importantinho, tá, gente? O 273. Vamos lá. O 274 também é bem bonitinho. Coloquei aqui para vocês. É um artigo até que dá uma divergência doutrinária interessante. A primeira parte do artigo 274 fala que se o julgamento for contrário a um dos credores,
Não aproveito aos demais. O que isso significa? Eu vou em duas partes. Essa é a primeira parte do 274. Se houver uma decisão não favorável a um dos credores dentro de um processo judicial, essa decisão não favorável não aproveita aos demais. A negativa de recebimento, por exemplo, por algum dos motivos, não vai aproveitar aos demais. Somente aquele vai sofrer, somente aquele credor vai sofrer as consequências daquela decisão. Agora, por outro lado, o finalzinho daí do 274, a segunda parte desse artigo, diz que se a decisão for favorável, a todos os outros credores aproveita. Então é o seguinte, a regra é assim, se a credor for decidido de forma contrária, em relação aos outros não vou sofrer as mesmas consequências. Mas se, por outro lado, um credor tiver uma decisão favorável em relação a essa obrigação, a todos os outros aproveita. Certo? Vejam, as obrigações solidárias ativas, essas que estamos estudando nesse momento, que tem muitos credores, uma multiplicidade de credores, elas não são muito comuns no nosso ordenamento. Muito comuns são as obrigações solidárias passivas, onde temos diversos devedores, tá? Então, eu imagino que se esse assunto for cair numa prova de concurso, eu apostaria que cairia uma solidariedade passiva, não ativa. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar de estudar isso do mesmo jeito. Tem que saber até para o seu trabalho futuro, certo? A gente estava falando aqui do que aproveita um credor em relação a uma ação judicial, o que não aproveita. Veja, nem precisa chegar em ação judicial. Se um dos credores pega aquele título e protesta por causa do atraso, a gente sabe que o protesto do título interrompe a prescrição. Um dos credores foi lá e protestou esse título. Interrupção, gente, sumiu o nome na minha cabeça. A interrupção da prescrição pela apresentação em cartório desse título aproveita a todos, ou seja, esse título não vai prescrever em relação a nenhum credor. Em relação às obrigações solidárias ativas, ou seja, com multiplicidade de credores, era isso que a gente tinha para conversar. Espero que tenha sido produtivo, estudem, leiam o Código Civil e até a próxima aula.